Então, como eu falei, trabalhadores da casa de Eurípides, não só aqueles que trabalham efetivamente nas atividades da casa, mas todo aquele que vem aqui e doa os seus fluidos para que a espiritualidade auxilie aqueles que aqui chegam. Então, qualquer pessoa que esteja no salão, ela tem essa possibilidade de fazer essa doação de fluidos, de auxiliar a espiritualidade, qualquer pessoa. Mas hoje estou fazendo um convite que todos aqui sejamos trabalhadores efetivos da casa de Eurípides. No dia de hoje, nos colocando nessa posição. Sou trabalhador da casa de Eurípides, sou trabalhador de Jesus e estou na ativa na Casa Espírita Eurípides Barçanufo de Curitiba. E nessa função eu queria saber se alguém tem a coragem e quer fazer a prece aqui. Ó, todo mundo se encolhe. Olá, lá vem o seu Leocádio. Muito bem, seu Leocádio. Aqui, seu Leocádio. Diz que tem que ficar bem aqui. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a permissão ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da casa de Eurípides, do nosso professor Eurípides, a permissão para que possamos mais uma vez estudar a obra de André Luiz. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, de mente aberta, entender a lição aqui trazida. E da mesma maneira, ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática no nosso dia a dia todo o aprendizado que pudermos absorver. Abençoa Jesus a todos nós e nos mantenha na tua luz. Que assim seja. E o exercício é assim. Obrigada, Sr. Leocádio. Acho que só Henri, como que é seu nome? Carla. Então, só você que não tem acompanhado, mas nós estamos terminando hoje, se houver possibilidade, a obra Obreiros da Vida Eterna e a sequência do estudo de André Luiz, que ele nos passou. E nós já vimos Nosso Lar, os Mensageiros Missionários da Luz, terminando Obreiros da Vida Eterna, e nosso próximo livro será No Mundo Maior. Lembrando então que a cada obra que nós terminamos, no início de uma nova obra, uma nova equipe espiritual passa a nos coordenar. Então, se nós conseguirmos terminar hoje, nós estaremos agradecendo e dando a Deus a equipe espiritual que coordenou esta obra. Tá? Então, vamos lembrar disso, que estamos profundamente agradecidos pelos ensinamentos que o André Luiz trouxe, através dessa obra, a psicografia do Chico Xavier, e principalmente a equipe que esteve conosco, como a Marilena já falou, a cada um de nós estudando a obra, 5 pessoas no mundo espiritual nos acompanharam com este estudo que nós fizemos, que nós passaremos a fazer nas próximas obras, tá? Então, retomando até o ponto, nós estamos no penúltimo capítulo, e o penúltimo capítulo, que é de número 19, tem por título A Serva Fiel. E nós estávamos, a Marilena foi então, esqueci de novo, desculpa. A Marilena foi então até o parágrafo que começa com Ligara-se fortemente. A obra iniciada nos círculos carnais. Ligara-se fortemente. Então vamos lembrar qual que é a questão. Primeiro,
a Adelaide recebe a visita do seu mentor espiritual, Bezerra de Menezes, que já começa a explicar para ela, dar dicas de como que ela conseguiria desencarnar, livrar-se desses liames que estavam prendendo a ela, a equipe da obra que ela iniciara, porque já era hora dela ir embora. Ela estava cansada e era a hora dela ir embora. E aí, em seguida, no mundo espiritual, ela conversa com a Adelaide e a Adelaide passa a explicar para ela quais são os problemas, quais são as dificuldades que ela tem. A Adelaide, junto à sua equipe encarnada, junto à obra que ela deu início. Então, a Maria Helena já conversou com vocês até esse ponto. E, relembrando, então, que um dos pontos que a irmã Zenóbia falou para ela é que a obra, em síntese, a obra é de Jesus, não é nossa. A obra não é da Maria Helena, é de Eurípides. E Eurípides sempre disse para nós, a obra, não digam que a obra é minha, a obra é de Jesus. Então, somos pessoas que estamos trabalhando em nome do Mestre, com mentores mais evoluídos do que nós, para nos auxiliar na caminhada e no trabalho. E aí, então, a Zenóbia, ela deixa bem claro, a irmã Zenóbia deixa bem claro que existe esse problema bem sério de que ela está sendo aprisionada praticamente no seu quarto por esses pensamentos de retenção da equipe dela, das pessoas que a amam. Vamos entender que não é um aprisionamento do ódio, é um aprisionamento pelo carinho, pelo amor. Mas as pessoas, assim como nós, temos essa tendência de querer que os nossos amores fiquem eternamente grudados, eternamente conosco. Quando nós sabemos que o tempo de ir embora chega para todos nós. Então, começando ali no parágrafo que começa com reconheço os obstáculos, tá? É a partir daqui que a gente vai continuar. Mas antes de tomar esse parágrafo, eu queria só ler um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Se fosse um homem de bem, teria morrido. E fala mesmo dessa questão, dessa concepção errônea, equivocada que nós temos de pensar que aquele que morreu está em castigo e aquele que ficou está em privilégio. E quando o Evangelho e o Espiritismo foi bem o contrário. Eu vou ler só esse pedacinho aqui. Ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade, porquanto, efetivamente, muitas vezes, acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem no caminho do progresso. Eles não dizem aqui um espírito atrasado. Olha só, ele não nos chamou de atrasado. Ele disse assim, um espírito, nós, ainda jovem no caminho do progresso, uma prova mais longa da que um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível. Aí que está. O homem de bem vai receber uma prova curta, porque ele não precisa ficar tanto tempo por aqui. E isso é uma recompensa pelo seu mérito. Então, vamos pensar que aquelas pessoas que partem naturalmente, antes do tempo, são espíritos mais evoluídos do que a gente, que tiveram uma missão, cumpriram a missão e foram, para dar continuidade a outras missões no mundo espiritual. Essa é a ideia. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, não tenhais dúvida de que cometeis uma blasfêmia. Mas isso aqui que importa, olha só. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse ele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa.
e aquele que fica talvez não a tenha começado. Nós conhecemos muitas pessoas dentro da nossa família mesmo, que está lá beirando 50 anos já, vamos dizer que no seu projeto de vida tem que viver 80, e não fez nada de nada. Só quer ainda só aproveitar nesse sentido humano de pegar o seu dinheiro, torrar em bebidas, em passeios, em luxo, e não fez nada, que eu digo, para o seu aprimoramento espiritual. E não adianta, é com o trabalho. E não é o trabalho para ganhar dinheiro, para gastar ali no shopping ou nas viagens internacionais. É o trabalho com Jesus pelo próximo. Então nós sabemos que essa pessoa não teve nem... E como é que nós chegamos ao trabalho com Jesus? Desculpe, mas ainda a gente precisa da dor. E todos nós tivemos uma dor que fez com que a gente... Opa, preciso começar a trabalhar para entrar no trilho certo. Todos nós. E ele diz, por que haverias de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la? Por que haveria de querer que o mal, que a pessoa má aqui considerada, não tivesse tempo de terminar a sua missão? E que o bom continuasse preso à gleba terrestre. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos aqui para aprender. Quando o nosso tempo chegar, vamos com alegria. Assim como vamos deixar que as pessoas que nós amamos partam com alegria, porque é o tempo delas. Que dirias em prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivesse na prisão enquanto se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais, e que enquanto estiverdes na Terra, estareis em cativeiro. Então, essa ideia de que o planeta Terra, e nós estamos como um balão cativo aqui. Claro que nós realizamos as nossas experiências evolutivas aqui e no mundo espiritual, mas sabemos que aqui fica mais penoso pela questão das contingências de estarmos num corpo de carne, pelas doenças, pelas dificuldades e pelas possibilidades de queda que nós possamos vir a ter pela nossa característica de espírito ainda em processo evolutivo, no início do processo evolutivo. Então, pensando nisso, no que o Evangelho segundo o Espiritismo trata, vamos conversar então com a irmã Zenóbia conversando com a Adelaide. Eu vou pegar cada parágrafo e a gente vai conversando, tá? É mais didático porque o texto é muito importante para nós, que somos a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, nesse momento. Que não sejamos nós a reter os nossos amores, sejam onde eles estiverem. Reconheço os obstáculos, mas a Zenóbia está falando. Reconheça os obstáculos, Adelaide, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Então, aqui ela pontua que Adelaide está sendo vista pela sua equipe de trabalho como uma imagem a ser adorada, como nas igrejas romanas, e que nós, por herança familiar e encarnações passadas, estivemos nessas experiências dentro da Igreja Romana, da Igreja Católica, de adoração de imagem. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho. Então, concebe-se que ela centralizava as decisões dos trabalhos. Então, agora é a hora de, uma palavra muito usada agora, a hora de delegar. Porque ela também está preocupada com a obra. Porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Quando um líder como ela, uma líder quando ela se vai, ou qualquer líder que se assemelhe a ela, é preciso que haja um novo arranjo na estrutura de trabalho. E as pessoas vão ter que se esforçar, porque sempre somos nós que nos encostamos e ficamos apoiados.
E daí, o que eu faço agora? E daí, o que você acha disso? Mas assim não é melhor? Ah, será que assim não vai ficar pior? Não, o esforço é individual, vamos lá. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, alegre-se, reanime-se. A irmã Zenóbia está tentando levantar os ânimos dela, porque ela está deprimida, sim. Reanime-se, sobretudo, porque a sua situação, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual. Alegre-se e reanime-se. Temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores. Então, a estratégia já foi criada. Ela já sabe que vai ter que conversar com os colaboradores. Como que ela vai colaborar? Como que ela vai conversar com os colaboradores? Eles serão deslocados no momento do sono do seu corpo físico, levados ao salão como se fosse esse nosso salão, e ali a irmã Zenóbia vai conversar com eles. Como a Maria Helena já falou, não é só uma conversa, é uma reprimenda, é um puxão de orelha, é um sabão. Existe outro termo que a Maria Helena usou que eu gostei, que eu não anotei. Então é um puxão de orelha mesmo. E aí ela, tentando ainda reanimá-la, olha o que ela diz para ela. Conhecem aquela criança que está chorando, e continua chorando, e ela não para de chorar, e você não tem o que fazer para ela parar de chorar, e você já chegou no teu limite. O que o bom educador faz com criança? Se muda o foco. Olha o passarinho, está vendo aquele passarinho lá que acabou de passar? A criança para de chorar na hora. E foi isso que a irmã Zenóbia fez com a Adelaide. Olhe só que ela já pontua e mostra o futuro dela no mundo espiritual de trabalho. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, mesmo que isso seja a sua morte e o seu sofrimento. Ela começou a comentar os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista. Então vamos lembrar que a irmã Zenóbia coordena o lar transitório de Fabiano de Cristo no mundo espiritual, e lá é uma sede que permanece em locais estratégicos, e esses locais eles vão sendo mudados de endereço pelas necessidades dos desencarnados em sofrimento. E esse local também serve de ponto de apoio a diversas equipes socorristas, que encontram no lar Fabiano de Cristo um local de descanso, de refazimento e também de replanejamento das estratégias. E ela já envolve a Adelaide nesse assunto. Olha só, tem serviço para você do lado de lá. Então, e discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide esqueceu, olvidou por minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. Então, ela realmente mudou o foco, colocou já o foco dela no trabalho que ela realizaria no mundo espiritual e pronto. A partir daí, então, a irmã Zenóbia, o Jerônimo e toda a equipe começam a preparar a casa onde existe a instituição da Adelaide para receber a orientação que a irmã Zenóbia vai passar para a equipe. Importante aqui qual que foi o trabalho, isso que eu quero perguntar para vocês. Qual que foi o trabalho realizado por essa equipe da irmã Zenóbia, do Jerônimo, para a preparação do espaço físico? Qual é o trabalho que a equipe espiritual realiza todos os sábados antes dessa reunião nossa, da tarde ou qualquer outra reunião? Qual que é o trabalho? Isso.
Então, lembrar que existe uma limpeza e a preparação do ambiente para determinada tarefa. Então, o que eles fizeram? Eles prepararam o ambiente e a reunião ocorreria, então, à meia-noite com os encarnados deslocados do seu corpo físico. Ah, mas isso é uma coisa importante. Isso é bem importante. Às vezes eu me pego nessa situação no final de semana. Opa! Meu Deus, está na hora. Assim, o horário normal, que nos estudos que a gente fez, o horário normal é 2 da manhã. Então, se você é trabalhador em tempo integral de Jesus, lembre-se, 2 horas da manhã você tem que estar já em sono profundo, se você quiser atrapalhar. Vamos nos acostumar na hora de deitar, fazer uma prece e dizer: Jesus, estou pronto. Porque às vezes a gente, na tribulação, a gente não lembra e diz: estou pronto. E passa o ônibus e nos leva se nós estivermos prontos. Então não se preocupe, 2 horas da manhã está bom, tá, Clarice? Mas isso é importante. Mas veja, daí é questão também, como estar pronto, né? Estar pronto, quero trabalhar, aí eu não vou tomar 5 cervejas, 5 copos de vinho, comer uma feijoada às 11 da noite, brigar com a esposa, com o esposo, com os filhos ali por 10 da noite, porque daí está fora, acabou. Vai ficar ali imantado no teu corpo, pesado, tendo pesadelo e não trabalha. Agora, quando vocês, na noite em que vocês trabalharem, vocês vão ter uma experiência bem importante que eu já tive. Vocês deitam, faz pá, desculpe o barulho, desmaiam. O despertador desperta no dia seguinte, ou sem despertador no final de semana, você, nossa, acordei. E eles te levam e você não, o vizinho de cima pode quebrar a casa e você não escuta. Então, 2 horas da manhã tá bom, tá? Bom, aí essas pessoas da equipe, aí no outro parágrafo, tá? Integrando a turma de trabalhadores. Eu quero que vocês me digam qual que é a característica da composição dos trabalhadores da irmã da Adelaide. Mulheres, né? Mas existiam também alguns homens. Estamos em 1946, vamos entender que a formação da nossa sociedade era muito diferente de hoje. Hoje as mulheres estão no mercado de trabalho junto com os homens e muitas mulheres não têm tempo e não querem mesmo se dedicar a atividades religiosas. Mas nesse momento histórico, as mulheres tinham essa disponibilidade, essa boa vontade de realizar tarefas junto a instituições, orfanatos, instituições religiosas. Então, é uma característica mesmo também da época. Qual que é o sentimento que essa equipe tem em relação à irmã Zenóbia? Mais um. Essa palavra ternura, né, gente? É uma palavra muito especial. E é uma palavra que a gente não escuta muito. Você até escuta carinho, mas a ternura é uma coisa muito mais envolvente. Então, essa equipe está aprendendo a Adelaide, impedindo-a de desencarnar por amor. Mas é um amor doentio, né? É um amor que prende, que impede que o voo do pássaro aconteça. Então, é interessante entender isso. Elas amam a Adelaide. Bom, então, nós já falamos que o ambiente foi que a equipe da irmã Zenóbia e o Jerônimo fizeram a limpeza no ambiente, mas não só limparam aquele parágrafo, por sugestão de Jerônimo. Eles não só limparam o ambiente, mas eles decoraram o ambiente, transformaram o ambiente num espaço mais agradável. Como que eles decoraram?
como que eles transformaram aquele ambiente, esse nosso ambiente aqui. Isso, então, fluidicamente, a equipe espiritual criou flores e luzes para embelezar esse espaço. Além disso, vamos observar que a oração das senhoras pela Adelaide, elas já sabiam que elas estavam ali pela condição dos encarnados da Adelaide, criou o quê? Vejam ali no finalzinho do parágrafo. O que as preces dela possibilitaram no ambiente? Então, no momento da oração, esse plexo solar, o plexo cardíaco, esses plexos da parte superior do corpo, eles irradiam luminosidade que vão preencher o ambiente, assim como a preparação que a equipe espiritual fez. No seguinte parágrafo, vamos ver que eles tinham que manter o padrão vibratório. Como é que nós baixamos o padrão vibratório? Na nossa casa, no nosso local de trabalho, no ambiente externo, na casa espírita. Vamos só pensar. Que pensamentos? Que tipo de pensamento baixa o nosso padrão vibratório ao ponto da equipe ter que ficar de prontidão para que não baixasse o padrão vibratório? Vamos lá, só me deem 3 exemplos. O que baixa o nosso padrão vibratório? Mário Nogaroli, Cidano, raiva. Né? Às vezes a gente se pega e quando se viu, você já está com uma raiva. E isso, que mais? Desânimo, tristeza. A depressão também ela faz esse efeito. Mais um. O medo também, esse medo sem razão de ser em que a gente não controla. Então, a equipe estava tentando manter o padrão vibratório para que a irmã Zenóbia conseguisse passar a mensagem. Bom, aí o que acontece? A irmã Zenóbia já está se dirigindo à equipe e ela é um espírito evoluído. Ela vai dar uma bronca, mas antes de dar uma bronca, o que ela faz? É uma bronca amorosa, cheia de luz e de carinho e de ternura também. Ela ergue a mão, erguendo a mão, ela abençoa aquela equipe. E o que acontece? Me explique no parágrafo seguinte. Quando ela abençoa a equipe, o que acontece com o corpo espiritual da irmã Zenóbia? Alguém pode me dizer? Isso. Então, o campo vibratório, os chakras de energia dela, esse campo vibratório, ela se transformou praticamente numa lâmpada, numa tocha de luz, numa estrela de luz, num foco de luz, para espargir essa luminosidade e energia positiva para essa equipe antes de começar a conversar. Então, irradiando toda essa ternura por essa equipe da Adelaide, ela começa a bronca. E veja que eles usam a palavra com visível energia. Não só uma energia, mas uma energia visível. Então, no carinho da voz existe uma energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que a nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior, assim como os nossos entes queridos que já estiverem na hora de ir embora. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Mas ela não só trabalhou na casa.
Administrou a obra com cuidado e muitas vezes em nosso Instituto de Socorro. A Adelaide também é uma trabalhadora da Casa Transitória de Fabiana de Cristo. Ela colaborou também com a Zenóbia, por isso toda essa ajuda que ela recebe da irmã Zenóbia e de sua equipe. Endereçou um olhar, que tipo de olhar? Firme, novamente. Energia, um olhar firme, assistência e falou. Por que a detendes? Por que vocês estão prendendo a Adelaide? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, permanece como? Então, a angústia prende a Adelaide e impede a desencarnar. São forças que partem de vós sem dúvida, companheiros, preocupados do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade. Então, aquela frase do Pai Nosso que a gente diz. Qual que é a frase do Pai Nosso, Mário? Que diz, faça-se a vossa vontade. Era o Mário, aqui ó, do Pai Nosso. E aí a gente faz a frase do Pai Nosso várias vezes e nem lembra o que ela diz, né? E é aqui que ela chama a atenção nesse sentido. Que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Olha outro verbo que eles usam, lastimo, lástima, é um verbo de uma pessoa que está decepcionada. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Por que eu precisei fazer essa reunião com vocês? Vocês já sabem, já sabiam por que vocês tiveram que criar essa situação. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Glória é na vida eterna, na vida espiritual. Adelaide apenas restituirá a maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo no serviço da verdade e do amor com ânimo inextinguível. Quanto a vós, qual que é a chamada de atenção aqui? Quanto a vós, tá, então ela vai, vamos pensar na nossa casa espírita. A nossa dirigente pode ir hoje, amanhã, daqui 10 anos. Quando ela for, esta é a chamada de atenção. Quando ela for, a Maria Helena está conosco há 30 anos, na hora em que ela for para o mundo espiritual, nenhum de nós vai ficar dizendo, fique, porque eu ainda estou com preguiça de assumir as minhas funções aqui e eu ainda não estou preparado para fazer aquilo que você espera que eu faça há 30 anos. Né? Isso assim, grosso modo. Desculpe, mas é o que ela diz aqui. Ação individual no campo do bem. Ação individual no campo do bem. E daí ela faz... eu quero. E daí ela faz uma comparação com a vinha. Qual que é a comparação com a vinha? Com a plantação de... Então, alguém tem que fazer o meu serviço, né, Ira? Eu não estou fazendo serviço, eu quero serviço muito bem feito, mas eu não faço. E a questão das flores? Então, ela faz essa analogia a essas pessoas que querem ver a beleza do trabalho. Falando da nossa casa, muitas pessoas chegam aqui e dizem, que casa linda, que jardim lindo. Como vocês são organizados, esse espaço físico é maravilhoso. Mas poucas dessas pessoas, vamos dizer a verdade, pensam que existe um voluntário que passa as manhãs de sábado arrumando o jardim, existe um dinheiro arrecadado que mantém a casa, existem pessoas que trabalham na livraria, organizam
existe uma senhora que limpa isso daqui, deixa isso tão maravilhoso quanto existe toda uma organização de trabalhos, menos no domingo. Hoje só não temos trabalho no domingo. E esse é um trabalho individual nosso. Não adianta a gente ficar esperando que o outro faça o nosso trabalho. É isso que ela está dizendo. Não, olha outra bronca. Isso é para nós, tá? Porque vamos lembrar que André Luiz não escreveu esse livro só que para a gente tivesse uma noção da vida espiritual e da vida dessa relação. É para nós, é para que a gente se aprume. Não façais a consagração da ociosidade, a preguiça mesmo, né? Mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Cooperação e carinho são importantes, mas evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Isso é sério, né? Então, a questão é, eu amo tanto, tanto, tanto você que eu não quero que você se separe de mim nunca. E aí, essa é a tirania, né? É você impedir que a pessoa realize o seu processo evolutivo. E todos nós vamos fazer essa caminhada. E aí ela diz, eu sei que não é de propósito. Eu sei que não é de propósito. Mas continua a reprimenda. Desculpa, vou tomar água. Não podemos prendê-la num cárcere, essa enxovia. Não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Só nos referimos ao violento, olha a palavra, gente, violento impulso de idolatria, a que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida, impulsos da idolatria. Realmente ela já era praticamente uma imagem de barro para ser cultuada. A aflição, olha o sentimento da aflição, negativo, com que intentar reter a missionária do bem é filha do medo. Pronto, eu sou egoísta e eu quero ficar com você, fazendo todo o serviço e eu faço só um pedacinho. E eu estou com medo de assumir o serviço, porque eu ainda acho que eu não sou competente, então eu quero que você fique mais um tempo. E aí que tá, né? E ela fala assim, como se não devesse desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias. Então ela está conclamando a equipe a desenvolver, a se esforçar para desenvolver as suas faculdades espirituais. Pretestais a orfandade espiritual, vocês vão ficar órfãos, com receio de enfrentar a vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Então, aqui em essência é isso. Eu idolatro uma pessoa, deixo que ela faça todo o serviço, praticamente o serviço de coordenação, exauro as possibilidades físicas que ela tem e fico fazendo só aquele pouquinho encostada num e no outro. E aí, pior ainda, trazendo essa herança, como eu já falei, das nossas vidas passadas, de cultuarmos imagens, e aí a gente vai escolhendo aqui e ali ídolos, seres humanos. Então isso nós vimos, nós estamos vendo em todas as manifestações religiosas. Aí nós amamos o Divaldo, e o Divaldo diz, mas o modelo é Jesus. E nós enaltecemos o trabalho maravilhoso do Haroldo, e ele diz, o trabalho é de Jesus, eu sou o emissário. E aí é o pastor evangélico, aquele pastor evangélico maravilhoso que sabe fazer cultos tão lindos. E a minha mãe, ela passa os dias assistindo as missas na televisão. Ela não para, se vai lá, ela não conversa com você, porque é aquela missa daquele padre, é do Pai Eterno, e daí a outra, e é aquele padre, ela quer a missa daquele padre, mas eu vejo nela uma
superficialidade muito grande em relação ao Evangelho de Jesus nas atitudes dela. Tudo bem, ela tem 90 anos, mas ela fica presa a esses ídolos de carne que não são diferentes dos ídolos de pedra. E aqui ela chama atenção a isso. Continuando aqui, depois que ela fala dessa questão da idolatria, e ela diz que é uma viciação, ela usa a expressão: o Pai conhece-nos a viciação milenária, não terás outros deuses diante de mim. Então, essa frase está lá no Êxodo, no Velho Testamento, dentro do corpo dos 10 mandamentos, que ali eles são expandidos. Não terás outros deuses diante de mim. Aí no parágrafo, a palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. Você sente então que eles estão atentos ao que ela está dizendo. Eles são tocados por essa luz da orientação, pelas palavras dela. Eles estão emocionados e ela, com benevolência, porque ela é firme, mas é carinhosa, ela diz: nós não somos contrários a manifestações do carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Qual seria o desastre para a nossa casa espírita? Porque eu estou fazendo um paralelo porque é o que a gente sabe. Se ao desencarnar a Maria Helena, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, todos nós, trabalhadores, ficássemos em pandemônio, desesperados, desarvorados, desconsolados e abandonássemos as nossas funções. A Rosa não viria mais trabalhar na secretaria, nem a Ira, nós não seríamos mais evangelizadores, porque nós ficaríamos tão tristes, tão desarvorados, que a gente, seu Leocádio, nem o senhor, nem vocês da ação social, isso que é o desastre desse comportamento em que nós nos prendemos a uma coordenação e ela precisa ir. E aí ela faz uma paralela com Jesus. Quanto tempo Jesus ficou entre nós? Entre nós aqui, 33 anos. Desses 33 anos, quanto tempo ele pregou? 3 anos, somente 3. E ela faz esse paralelo com Jesus, dizendo exatamente isso, que se Jesus ficasse conosco, se ele permanecesse mais do que esses 3 anos, nós também teríamos criado essa relação de dependência tão grande com ele, que também seríamos incapazes de realizar o nosso trabalho. E o que ele fez? Na sabedoria dele, ele ficou o mínimo tempo, ele treinou o apostolado e ele foi. Mas o coração de cada criatura deve iluminar-se. Todos nós, individualmente, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. E ela continuando a derramar esses raios de luz balsamizante, porque ela só não conversava quanto ela espargia essa luminosidade e essas vibrações amorosas para que as pessoas absorvessem essas lições. Aí ela permaneceu um pouco em silêncio, porque o silêncio é necessário para que a gente absorva os conhecimentos. Ela permaneceu em silêncio, consultou as mentes das pessoas para ver se ela precisava falar mais alguma coisa e voltou a falar com eles. Vocês dizem então que ela é viga mestra, mas ela foi apenas instrumento digno e fiel. E ela não foi a fundadora. Vamos dizer que ela tenha sido a fundadora no plano material da casa. Não tem informação no livro. Mas nós sabemos, assim como nós sabemos em relação à nossa casa, primeiro Eurípides Barçanufo, nosso mentor espiritual, primeiro,
ele manifesta a vontade, né? Assim que deve ser a forma que isso ocorre. Ele vai manifestar a vontade de criar uma casa espírita como a nossa. Com certeza ele vai consultar os seus maiores, os seus mentores, para ver a possibilidade, e aí ele vai em busca de uma pessoa que vá coordenar esse trabalho. Mas Eurípides, como eu já falei, sempre nos diz: o trabalho é de Jesus. Porque nós tivemos um tempo em que nós dizíamos: Eurípides, nos ajude. Num tempo e é um vício nosso de criar esses ídolos. E aqui ela diz: ela foi simplesmente um instrumento digno e fiel do doador das bênçãos, que é Jesus. Então não coloquem nela as glórias, porque as glórias dela são repartidas por todos os Césares dessa casa. Ela foi sim uma colaboradora leal, e ela não deseja nenhum louro, nenhum prêmio. Ela só aguarda que transfiram para o Cristo o patrimônio do reconhecimento. Libertemo-la, oferecendo-lhe os pensamentos de paz e júbilo. E assim ela terminou essa bronca, essa chamada de atenção com muito carinho. Ela orou, e a partir dali as pessoas foram se deslocando para as suas casas, dos seus corpos fluídicos, para voltar às suas casas. Mas o que acontece, aí eu quero que vocês me digam, o que acontece com a Adelaide quando ela volta? Ela está também em corpo espiritual, quando ela volta para retomar o seu corpo físico. É aquele parágrafo que começa: Adelaide ao retornar à matéria. Por que ela sente dor, Priscila? Porque ela já estava com o corpo espiritual dela expandido de tal forma que é como se não coubesse mais naquele corpo doente. E aí ela faz um paralelo com um ninho apertado, que você coloca uma águia dentro do ninho de um sabiá, né? E aí ela já está feliz, ela já está bem. E o Jerônimo vai dizer: extinguiram-se as correntes mentais da retenção. Gente, por favor, não sejamos nós a criar correntes mentais de retenção para ninguém. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético que essas correntes alimentavam e iniciou a queda do tono vital. Então, o princípio inteligente, vamos dizer, os fluidos que alimentam o nosso corpo físico, esse tônus vital, se extinguiu, está se extinguindo. O que acontece então com ela, com Adelaide? Qual que é o processo que ela começa a partir dali? Livre das cadeias que os seus colaboradores criavam, que aprendiam no corpo, o que acontece? O que ela decide? Ela decide que ela deve descansar nunca para fazer o desligamento sozinha. Isso. Falando assim, naquele parágrafo, a cooperação. O Jerônimo explica então para o André Luiz até que ponto ela pode fazer o desligamento sozinha. Quais são? Nós temos os chakras do nosso corpo espiritual, né? Do nosso corpo, que daí reflete no corpo físico, mas existem 2 chakras aqui, que é o chakra cardíaco e o plexo solar, que se localiza aqui embaixo do diafragma. Então, esses 2 chakras, essas 2 fontes energéticas, é que vão ser desligadas por ela pode começar por ali. E aí o Jerônimo e sua equipe podem continuar a ajudá-la. Mas esse primeiro momento ela pode fazer sozinha. Mas o que uma pessoa que queira fazer isso
precisa para realizar esse trabalho do desligamento do corpo. Tem uma informação ali. Mais uma informação, uma palavrinha. Mais uma. O que a pessoa precisa para fazer o desligamento dos chakras do seu corpo físico? Treinamento, Nina. Então não é bem assim, né? Tem um livro maravilhoso do Dr. Lírio, aquela fluidoterapia, que ele mostra todos os chakras e como se operam e as funções de cada um, maravilhoso. É o livro que a gente está lendo por causa dos passes. Então, ela já fez um treinamento anterior. Nós podemos começar esse treinamento. Nós podemos estudar as obras e começar a entender melhor essa relação do corpo físico com o corpo espiritual. Então, nós também podemos fazer isso. E acontece o quê? O que acontece, então, no final do capítulo? Ela desencarna, livre, feliz. E aí, ela quer ir embora imediatamente porque ela poderia, ela já estava livre, ela poderia ir volitando. O que acontece? O quê? Sepultamento. Por quê? Porque ela queria consolar os amigos dela. Mais uma coisa além disso, muito bem, que ela agradece o quê? Isso, então nós que estamos assim, vamos ver, estamos todos mais ou menos aos 50 anos, um pouco mais por aí. Vamos pensar nisso, gente. Esse corpo é o instrumento da nossa evolução espiritual. E ele é que vai nos conduzir a esse ou aquele caminho. Vamos agradecer, desejar ao nosso corpo, não como algo que nos incomoda, mas sim como uma forma de realização dessa evolução espiritual, do jeito que ele é, do jeito que ele está na nossa idade, ao quebrado, cheio de 8 medicamentos por dia e etc, etc, muito pilates, muito alongamento, não é verdade? Lá a Roselissa sofrendo com as dores de coluna. Bom, então ela partiu e aí nós vamos, o que vocês acham? Esse último capítulo tem 2 preces. Vocês acham que a gente deve deixar essa finalização? Mas então eu vou fazer um exercício. Vamos deixar isso aqui para a Maria Helena terminar e agradecer a equipe espiritual, mas como nós estamos em treinamento, vamos fazer um exercício para quinta-feira de amanhã, combinado? Pedi para 2 voluntários, já pediram, já estudaram lá atrás, ficaram estudando, para que a gente, para finalizar esse estudo de hoje, nós peçamos a Deus, nesse momento, pelo bem-estar e recuperação da Maria Helena, que é uma pessoa muito amada aos nossos corações, mas que nós não queremos ser nenhum empecilho para ela quando for a hora dela ir para o mundo espiritual. E nenhuma outra pessoa que nós amemos. E aí, então, nesses minutinhos, como prece final, eu pedi para a Rosa, eu já até calculei. A prece da Adelaide, ela leva 3 minutos. E a prece da irmã Zenóbia, o agradecimento ao planeta Terra, é só um exercício para a semana que vem. Leva 2 minutos. É o tempo que nós temos para terminar a nossa reunião de hoje. Obrigada. Desculpe qualquer coisa, mas eu ainda não tenho treinamento suficiente, tá? Mas estou me esmerando, um dia eu vou conseguir. Tá? Então, você quer vir aqui, Rosa, por favor? Obrigada. E depois a Priscila vem? Muito bem. Obrigada. Arruma aqui. Ela vai fazer...
A Ti, Senhor, nossos agradecimentos por essa hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós Te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca reconhecemos hoje a Tua magnanimidade indefinível que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios, vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho. Encontramo-nos aqui venturosos e confiantes ao pé dos Teus desvelados emissários que nos amparam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes. Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito teu inesgotável amor. Acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia, de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além da boa vontade sincera. Claudicamos vezes sem números, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falemos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converte-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante da nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão um coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra. Recebe o Mestre como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas nos deste proteção e consolo. Não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoados e valioso suor que nos proporcionastes na esfera da carne purificadora, onde no influxo de tua benignidade retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime, ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz da tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor
a todos os companheiros de luta, nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja. Ó Terra, Mãe devotada, a Ti, nosso eterno preto, de gratidão, de respeito, na vida espiritual, que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza de Teu seio maternal. Quando errávamos aflitos, no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador, e envolveste-nos bondosa, nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho, na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa, o menosprezo impensado, no sublime apostolado de terno e infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcuro de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola. Nas tuas correntes santas, de amor e renascimento, nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes de campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste, para a jornada celeste na montanha de ascensão, pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os desvelos, de mãe de crentes e incréus. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e cruzes, as aflições que produzes são alegrias nos céus. Ó Terra, Mãe devotada, a Ti nosso eterno preto, de gratidão, de respeito na vida espiritual, que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Então é isso, obrigada às meninas, e vamos então para as nossas casas, reanimados, e pensando já no nosso próximo livro, No Mundo Maior. Quem não tiver, converse com as meninas na livraria para que a gente não cesse esse estudo. Nós somos uma equipe de estudos, mas mais importante ainda, como a Maria Helena já falou várias vezes, hoje nós estamos aqui em uma família espiritual. O objetivo, por mais que nós sejamos poucos, nós formamos hoje uma equipe que a equipe espiritual vê com muito carinho pela nossa dedicação e o nosso estudo. Então, a minha proposta hoje, dando voz às palavras da Maria Helena, é que nós continuemos essa série, continuemos a estudar, porque é para o nosso aprimoramento espiritual. E Eurípides está feliz pelo nosso esforço em estudar. Que Jesus nos abençoe. Obrigada por todos. Desculpa qualquer coisa. Meu Deus, vou botar um...